Pronto, agora está gravando. Então, bem-vindos a todos. Quero agradecer ao Carlos mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com a gente, dividindo toda a experiência, todo o conhecimento dele, dedicando o tempo dele a esse grupo. Então, Carlos, obrigada mais uma vez por essa chance, por essa oportunidade. E já vou te passar a palavra, tá bom? Ok. Então, é uma alegria para mim também estar novamente com a nossa família Jin Shinjutsu. E graças a esse momento que nós estamos passando, eu passei a ter mais tempo para visitar meus amigos online, é claro. Mas, senão, estava sempre viajando, né? Então, agora é uma alegria estar em casa e ter essa oportunidade de conversar com vocês. Um abração aí para todos as pessoas que estão chegando e as que vão assistir depois. Eu sempre vou assistir a gravação. Então, oi pessoal aqui do Sul, está chegando frio aqui mas tá bom, tá bom. Vamos começar fazendo autoaplicação enquanto a gente espera o resto do povo acabar de entrar? Vamos? Você quer conduzir uma autoaplicação para a gente? Não estou te ouvindo. Vou propor algo bem simples, Uhum. que é a energia anterior-posterior. São só 2 passos. Uhum. Então, vamos fazer o primeiro passo, que o primeiro passo é igual o central principal. O primeiro passo é o central principal de autoaplicação. Esse fluxo é o que a gente tem de mais próximo da 7ª profundidade. E a 7ª profundidade é a luz que nos conecta a todos, nos conecta com tudo e com todos. Segundo passo, nós movemos a mão esquerda para esse ponto abaixo do nariz. E podemos tocar assim, ó.
Ok, gente. Já estamos todos conectados. E então? Eu acho que foi uma ótima ideia, né? Um fluxo que veio muito a calhar nesse momento, porque acho que os temas que a gente vai abordar hoje, eles estão, em grande parte, de uma forma muito próxima, relacionados com o fato da gente muito corriqueiramente se esquecer de onde a gente vem, quem é que a gente é, né? Quando a gente se desconecta da luz, e dessa luz que emana descendo pela frente, descendo por trás, como esse autoaplicação que você propôs, nos banhando inteiramente, nos cobrindo como um manto mesmo, quando a gente está conectado a essa luz, através de uma prática tão simples como essa que a gente acabou de fazer, isso ajuda, em grande parte, a minimizar todos esses rótulos que a gente vai conversar hoje. Eu queria, antes da gente começar a falar sobre esses rótulos, eu queria fazer não é uma advertência, é um aviso, né? Nós não somos médicos, nem eu, nem o Carlos, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, mas eu já trabalho com gente jiu-jitsu exclusivamente há 18 anos, então faz 20 anos que eu estou no Jiu Jitsu, e há 18 anos eu só faço isso. Então, a fonoaudiologia está lá. Eu me lembro ainda das minhas aulas de neurologia na faculdade, mas como hoje a gente vai falar sobre alguns rótulos, né? Burnout, síndrome de fadiga crônica, reação luto-fuga, eu queria lembrar que isso é um tema através do qual a gente vai discorrer e falar sobre Jinshin Jutsu. Nem eu nem ele somos médicos, não temos autoridade para discorrer sobre temas médicos. Eu, pessoalmente, por conviver muito intimamente com médicos, fui casada há 20 e tantos anos com um, de família de médicos, trabalho no hospital, sei que o doutor Google não é um doutor confiável, né? Quando a gente precisa de um doutor confiável, a gente tem que ir num doutor de carne e osso. O doutor Google não é um lugar legal para a gente se consultar. Então, lembrar a vocês que tudo que a gente vai falar aqui não tem a menor pretensão de ser do ponto de vista médico. Tem a intenção de ser sobre o ponto de vista do Jinshin Jutsu. Como o Jinshin Jutsu pode ajudar pessoas que estejam passando por esses rótulos que a gente decidiu abordar hoje, tá? Como esse vídeo depois vai para o YouTube, eu sei que a nossa comunidade sabe disso, né? Mas como esse vídeo vai para o YouTube, eu não sei quem é que vai assistir, então a gente sempre tem que tomar o cuidado, e eu peço que cada praticante de Jinshinjutsu seja responsável por sempre dizer às pessoas que nós não propomos o Jinshinjutsu como alternativa aos cuidados médicos regulares, tá bem? Sempre esteja acompanhado pelo seu médico e sempre busque a orientação dele quando você sentir que pode ter um ou mais dos sintomas que eventualmente venham à tona aqui durante essa conversa, tá bom? Dito isso, Carlos, você sumiu da minha tela. Oh, meu Deus. Fala alguma coisinha aí para ver se Estou te você... vendo. Você está na minha tela. Ah, pronto, agora eu estou te vendo. Que susto! Posso complementar uma coisinha Por ao que você favor, falou? a bola está na sua mão. Também gostaria de falar que o Jinshin Jutsu, e não só o Jinshin Jutsu, mas todas essas práticas complementares, elas não vieram para substituir a medicina, e sim para somar esforços. Então, acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas pensam, posso fazer isso em vez daquilo? Não, vamos fazer tudo junto, né? Uhum. Vamos unir esforços. De sorte. Bora lá então? Você quer começar? Você começa. Não escutei. Começamos por onde? Sei lá, por onde você quiser. Vamos começar com o burnout.
Aham. Gostaria de explicar para o povo um pouquinho sobre isso, sobre esse rótulo. Podemos. Você quer falar? Quer que eu fale? Eu sei alguma coisa, de Então, repente eu vai, falo que vai eu lá, a sei, gente se você complementa. complementa. Na realidade, esse nome burnout ele surgiu nos anos 70. E naquela época ele era direcionado para um tipo de coisa, e agora, nos últimos anos, ele voltou com toda a força, mas uma outra abordagem. Pelo que eu sei, nos anos 70, foi até um psicólogo americano que usou esse termo para definir as pessoas que tinham um estresse, um cansaço físico, principalmente, extremo, em função de trabalhar continuamente por longos períodos. Então, ele era mais utilizado para pessoas da área da saúde, médicos que viravam plantão, enfermeiros que estavam atendendo ah, ah, situações onde muitas pessoas estavam precisando de ajuda, então aquilo exauria a energia vital da pessoa ao extremo. Hoje em dia esse termo voltou à tona, voltou à moda, por quê? Porque em função de todas essas crises econômicas, o desemprego aumentando, e muitas pessoas, para manter o seu emprego, elas exigem de si mesmo muito mais do que seria saudável. Hoje em dia tem pessoas que estão em seus trabalhos ocupando espaço que há anos atrás era ocupado por duas, três pessoas. E essa pessoa, então, com essa ansiedade, esse medo de perder emprego, então, ela se desdobra para cumprir as tarefas de mais de uma pessoa, gerando também esse grau de, de estar sem energia, né? Exaurir essa reserva de energia também ao limite. Então, isso que me ocorre agora, mas eu acho que você pode complementar com um pouco mais, né? Não, até onde eu sei, é isso mesmo, é uma síndrome que está associada às questões profissionais, né? E veio, como você disse, do meio médico e agora se espalhou para todas as questões que possam ter a ver com questões profissionais, qualquer que seja a profissão. É, eu acho que entre os jovens isso é um susto, está acontecendo muito com eles, porque eu me lembro que na época dos meus pais, ou mesmo da minha geração, eu tenho muitos colegas que entraram, que começaram num trabalho aos 18, 19 anos, e agora estão na nossa faixa etária, 60 anos, e estão se aposentando naquele mesmo lugar. Então, até a nossa geração, era comum que uma pessoa começasse e terminasse a vida no mesmo emprego, né? Mas para gerações mais novas, a rotatividade, a concorrência entre eles é uma coisa absurda. Então, eu lembro que na minha geração, quem falava inglês tinha um grande diferencial. Quem falasse duas línguas, então, era alguém muito raro. Hoje em dia, para a garotada, e eu falo garotada, o pessoal aí de 30, 40 anos para baixo, é quase que uma ferramenta essencial para conseguir uma boa colocação. Então, eu vejo as agendas, né, as agendas das crianças, as agendas dos jovens, mais sobrecarregadas do que as agendas de muitos adultos, porque eles estão fazendo a graduação, a especialização, o cursinho para conseguir entrar no curso que vai fazer o não sei o quê. Então, e a língua estrangeira e todas as ferramentas de computação, né, tendo que lidar com toda esse mundo novo que está se abrindo para a gente, que é o um mundo através das mídias virtuais. Então, se o cara não sabe lidar com 1000 planilhas e com 1000 programas, ele está fora da jogada, porque tudo hoje acontece. Tem uma propaganda na televisão que mostra duas crianças falando sobre o pai como super-homem, né?
que o pai conversa com muitos países ao mesmo tempo, e aí as crianças vão nesse diálogo, e o pai chega tudo sorridente. Na propaganda, é claro, eles vão mostrar um pai todo sorridente, mas na vida real, as pessoas que estão tendo que lidar com isso, e estão tendo que lidar com fusos horários, né? Então, tem gente acordando 4 horas da manhã para entrar numa reunião que em outro país está começando às 8, às 9 da manhã. Então, tudo isso está trazendo uma sobrecarga que vai aparecendo como esses sintomas de cansaço excessivo, insônia, fadiga crônica, falta de apetite, ou ao contrário, comem demais e aí aumento de peso e estados emocionais muito depressivos, né? Então, eu acho que seria interessante a gente discutir aqui do ponto de vista do Jinshinjutsu, quais são os fluxos que ajudam essas pessoas. Não, nem queria usar o termo workaholic, porque é diferente, né? Tem gente que é workaholic. Workaholic é aquela pessoa que dedica maior empenho dele no trabalho motivado por necessidade de vitória, motivações às vezes egóicas, colocam o trabalho à frente de tudo. E agora a gente está tendo um outro tipo de pessoa sobrecarregada no trabalho, que não é porque ele é workaholic, é porque ele não tem outra alternativa, como você disse. Ou ele faz o serviço de 3, ou ele está demitido e o empregador dele vai botar no lugar dele alguém que faça o serviço de 3. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, Carlos. Que fluxos você sugeriria para os workaholics e para aqueles que, mesmo sem selo, estão sendo obrigados a se colocar nessa posição hoje em dia? Bom, acho que antes de falar em fluxos, a gente poderia fazer uma análise um pouquinho mais profunda. Então, eu diria que aquelas pessoas que geraram esse nome, burnout, foi nos anos 70, que era mais as pessoas da área da saúde, elas iam além dos seus limites por uma necessidade. Quer dizer, um médico, um enfermeiro está tratando de várias pessoas um plantão, eles não têm opção. E então, nesse aspecto original, eu diria que estaríamos falando de um projeto de quinta profundidade. Não sei se você concorda. Totalmente. Mas agora as coisas mudaram, né? Aquelas pessoas elas estão se forçando a isso por uma questão de sobrevivência. Então agora a gente está vendo uma coisa que é muito diferente. Quer dizer, o que está motivando as pessoas a se lançarem num desafio que exige mais energia do que elas podem dar tem a ver com a primeira profundidade, a ansiedade, e a quarta profundidade, que é o medo, quer dizer, a insegurança que o mundo atual está trazendo para as pessoas, acompanhados por ansiedade. Então, eu vejo mais hoje o burnout como um projeto de quarta e primeira profundidade. Originalmente, ela era mais quinta profundidade, assim como eu vejo os workaholics. São pessoas que são viciadas em trabalho, né? Então, elas se puxam demais, mas elas têm um ganho, pelo menos um ganho secundário, quer seja uma satisfação pessoal, quer seja numa comparação com colegas. São aquelas pessoas que estão sempre competindo, então elas têm uma gratificação por isso, no caso do workaholic. Então, aí é bem quinta profundidade. Mas, no momento atual, eu acho que a questão está mais essa dobradinha. A primeira profundidade, gerando muita ansiedade, e a quarta profundidade, em função da insegurança dos que os tempos atuais estão aportando para as pessoas. O que você acha? Eu concordo com você, né? E acho que isso faz
um link bom com os outros, acho que a gente pode deixar mesmo. Vamos discutir os assuntos todos, falar um pouquinho de cada um deles e depois a gente vai falando dos fluxos, né, que poderiam ajudar. Porque essa questão da primeira e da quarta profundidade, ela acaba fazendo link com os outros assuntos que a gente pensou em falar hoje, né? Um deles sobre a reação de luta e fuga. Então, originalmente, esse sistema, que é um sistema que eles chamam AJJ, HHA, que é hipotálamo, hipocampo e adrenais, né? E isso é todo um circuito super complicado, vamos simplificar aqui, porque a nossa intenção não é discutir os assuntos médicos. Esse sistema foi preparado como um sistema de defesa do corpo, né? Então, você está lá na sua caverna, está tudo tranquilo, você sai para caçar um animal de pequeno porte para matar e ter comida para sua família, e aí, de repente, vem um tigre, um bicho de grande porte. Então, se você está sozinho, a atitude mais sábia a fazer para manter a sua sobrevivência é fugir. Se você está num grupo, talvez valha a pena atacar. Então, desde muito cedo, lá na nossa experiência humana, que continua dentro da gente, porque embora a gente tenha esse córtex, né, cerebral super sofisticado, capaz de falar, de pensar, de montar, fazer máquinas maravilhosas, lá no centro do nosso cérebro, né, o cérebro, a parte límbica do cérebro, o cérebro reptiliano, ele continua lá. Nós somos uns bichos muito sofisticados, mas nós ainda somos animais. E temos essa parte animal de instintos muito prevalecente sobre o córtex cerebral. Então, a gente é capaz de pensar muito sofisticadamente, mas na hora que a gente é colocado numa situação de perigo, o que nos defende não é a nossa cognição, nosso pensamento a respeito de tá bom, tem isso aqui acontecendo, deixa eu botar na balança para ver se eu fujo ou se eu ataco. O bicho já te comeu, se você for colocar isso na balança. Então, a gente tem uma reação que é instintiva, que vem desses centros mais primordiais da nossa natureza humana, animal. E esses centros que estavam aí para nos defender de circunstâncias que aconteciam pontualmente, hoje em dia estão alarmados o tempo todo, porque a gente se sente agredido o tempo todo. Então, quem mora nos grandes centros está sempre com medo de ser assaltado. Quem trabalha numa área muito competitiva está sempre com medo de perder o emprego. Deixa eu só desligar um gravador, pronto. Está sempre com medo de perder o emprego. Agora, nesse período que a gente está vivendo, mais do que nunca, a gente está com medo de uma coisa que é invisível, né? A gente não vê o vírus, mas sabe que ele está aí, que ele está no ar, que ele está nas coisas. Então, isso está gerando uma paranoia justificada, né? Você precisa, as coisas vêm do supermercado, você precisa lavar tudo, porque aquilo pode estar contaminado. Então, nem é um medo que seja injustificável. Só que o que acontece com o nosso corpo é que quando a gente é colocado numa situação dessas de estresse, de escolher entre lutar ou fugir, o nosso corpo libera, né? As glândulas adrenais, elas liberam cortisol, adrenalina, noradrenalina, um monte de substâncias químicas que fazem a gente ficar mais forte. Então, os músculos ficam mais tensos, as pupilas se dilatam, a sua vista é melhor, seu coração bate mais rápido, você é capaz de correr com mais eficiência ou bater com mais eficiência. E tudo isso acontece e depois do evento você tem um período de exaustão, de recuperação. E aí a homeostase do corpo traz você de volta para esse equilíbrio. Então, a gente, é que eu não sei usar aquele negócio que tem aqui no Zoom de fazer um gráfico, mas se eu pudesse fazer um gráfico aqui, a gente tem um pico em que todas essas substâncias químicas são lançadas no sangue e a gente age eficientemente para se salvar, correndo ou lutando.
Depois desse pico, a gente tem um período ali de 30 minutos a algumas horas de exaustão, até que o corpo administre tudo isso. E você volta depois para a sua linha média e continua aqui na sua linha da homeostase até que venha uma nova ameaça e isso se repita. O problema é que a gente hoje em dia, não só nos dias de hoje por causa da quarentena, mas por causa da vida moderna, a gente tem um pico e quando a gente está voltando para a homeostase, tem outro. E quando a gente está voltando para a homeostase, tem outro. Então, toda vez que a gente volta para aquilo que seria a nossa linha basal, nunca é naquela linha primária onde a gente deveria estar. É sempre um pouquinho acima. Chega uma hora que a gente não aguenta mais. E aí vem a fadiga crônica, a fadiga adrenal. Esse é um termo um pouquinho complexo da gente usar, porque esse é um termo que não é médico, não tem provas científicas de que exista essa tal dessa fadiga adrenal, então a gente vai deixar esse rótulo de lado, até porque os rótulos não são a coisa mais importante do Jinshinjutsu, né? A gente não lida com rótulos, a gente lida com harmonização. Então, mas todos esses sintomas de cansaço, exaustão, insônia, falta de apetite ou apetite demais, eles se instalam no nosso corpo, diminuem as defesas do nosso sistema imunológico, nós nos sentimos cada vez mais sobrecarregados e mais infelizes. Então, aquilo que o Carlos falou do burnout está ligado com a primeira e quarta profundidade, pelo medo do insucesso ou do fracasso profissional, é o mesmo medo que faz com que, expostos a situações de perigo, a gente vá sobrecarregando todo esse nosso sistema de primeira e quarta profundidade, ansiedade e medo. Então a gente volta para o mesmo assunto. Alguém tem pergunta? Eu não sei, deixa eu ver. Não tem nenhuma pergunta escrita. Alguém fez uma pergunta ou foi uma vozinha que entrou sem querer? Não, Carlos, acho que não. Conseguimos. E aí? Mas eu acho que você colocou muito bem. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa, né? Porque ela vem com esses recursos para a gente lidar com situações extremas, como aquilo. Saiu para colher umas frutas e se depara com um predador. Então, aí o corpo proporciona os hormônios necessários para que a gente sobreviva. Só que o mundo moderno transformou uma exceção em regra, porque aquilo a gente tem até o termo, a gente está matando um leão por dia, né? Exatamente. Pela exceção que não deveria ocorrer com frequência, está ocorrendo sistematicamente. Então, isso acho que não permite que o corpo se recupere plenamente, porque ele já é exposto a um novo desafio, e mais um novo desafio, e mais um novo desafio. Então, nós estamos vivendo uma era de extremos, e nós, na realidade, eu acho que essa parada que todos estão sendo forçados a fazer, pode nos ajudar a repensar a nossa vida e perceber a loucura em que a gente está envolvido. Mas eu queria, antes de ir adiante, eu queria comentar uma outra coisa interessante. Além dos desafios, além dos desafios que as pessoas estão tendo para sobreviver, tem pessoas que não têm desafios nenhum, principalmente jovens, adolescentes, que estão se expondo a essas overdoses de hormônios que eram originalmente projetados para a questão da sobrevivência, né? Então, a gente vê, por exemplo, tem toda uma geração viciada em adrenalina, porque esses videogames, esses esportes radicais fazem com que a pessoa esteja constantemente recebendo doses massivas de adrenalina. E como isso é uma coisa muito recente, acho que de 20 anos para cá, eu acho que não existe ainda tempo suficiente para fazer uma avaliação
o que vai acontecer a longo prazo com uma pessoa que está recebendo essas doses massivas desses hormônios, como isso vai se refletir no nosso corpo no futuro. Né? Mas vamos voltar para o nosso tema. Né? Se nós pensarmos na questão primeira, quarta profundidade, que é o que está mais premente no momento, que a ansiedade e a insegurança, se nós voltarmos, agora vou recordar os alunos de básico, lá no início do texto 2, quando a gente apresenta a ordem da criação, aquela estrela de 5 pontas, que mostra o movimento da energia no que chamamos ordem da criação. Então, naquela estrela, a perna direita e o braço direito são justamente a quarta e a primeira profundidade. Então, quarta, insegurança, primeira profundidade, ansiedade. Então, nós estamos falando do lado direito da estrela, ou do lado direito do nosso corpo. E uma das qualidades do supervisor direito é facilitar o movimento ascendente, ou, se preferirem, facilitar a inspiração. Então, quando a gente está debaixo do mau tempo, em função da insegurança e ansiedade, a gente só está exalando, a gente está botando a nossa energia para fora para fazer as coisas acontecerem e a gente não está se permitindo trazer a energia, uma nova energia de volta, não está permitindo esse inalar ou esse ativar a energia ascendente. Então, está descompensado a exalação e a inalação. Então, seria assim de uma grande ajuda se as pessoas incluíssem no seu dia a dia procedimentos simples que ajudassem a equilibrar essa exalação e inalação, né? Com qualquer coisa que ajudasse a energia ascendente. Tá? Nós poderíamos simplesmente segurar o 11 no ombro e o 15, o rapidinho do umbigo, porque o umbigo ajuda todas as funções ascendentes. Então, num procedimento simples como esse, as pessoas já teriam ferramentas para administrar a situação até conseguirem, digamos, reorganizar seu estilo de vida para não viver esse estado de estar constantemente debaixo do mau tempo. Se fosse o contrário, se fosse aquela questão do workaholic, que é mais quinta profundidade, aí o que acontece? A pessoa quer ter mais energia, para aplicar mais energia no que está fazendo. Mas é aquela história, ninguém consegue viver só exalando, ninguém consegue viver só inalando. Então, é saudável a pessoa respeitar o descanso para restabelecer o ponto de equilíbrio, né, em toda a química interna, né, não só a química, mas toda a física, todo os estados energéticos para viver, digamos, no equilíbrio que nos é necessário se a gente tem o propósito de ter uma vida mais longa, né, e saudável e feliz. E sabe que quando eu estava pensando nessa nossa conversa, nem tinha vindo à minha mente essa questão dos jovens, né? Você tocou num ponto muito importante. O cérebro, isso já tem provas por estudos de PET scan, estudos que eles fazem, o cérebro não distingue a realidade da fantasia. Então, se tem um monstro atirando com a metralhadora em você, o seu cérebro vai receber isso como uma informação de que você está sendo agredido e o seu batimento cardíaco, as suas glândulas adrenais, tudo isso vai lançar na sua corrente sanguínea os hormônios de defesa. Então, a gente não tem ainda, como você disse, a longo prazo, resultados de pesquisas do que nós vamos ter que esperar essa garotada
amadurecer para ver o que aconteceu com elas. Mas, empiricamente, no nosso dia a dia, eu não sei no seu consultório, das pessoas que estão aqui com a gente, mas eu recebo cada vez mais jovens, né? Jovens. Eu tenho crianças de 9, 10, 11 anos, estressadas, deprimidas, com pressão alta, com colesterol altíssimo, com síndromes metabólicas. Eu não pegava criança no meu consultório há 15 anos atrás, pegava com problema de criança. Agora, criança com problema de adulto, que hoje está sendo comum, a quantidade de criança se cortando. Então, eu acho que, embora a gente ainda não tenha um volume, um estudo científico publicado a respeito disso, no nosso dia a dia, a gente já começa a ver os efeitos disso acontecendo, né? E isso, vou aproveitar o que você falou para pegar esse ganchinho, para levar a gente para o outro tema, que é o estresse pós-traumático, né? Aqui a gente está falando de pessoas que estão, falamos até agora de pessoas que estão submetidas a esse estresse do cotidiano, do estilo de vida, e aí eu achei o seu exemplo do supervisor de direito perfeito, não só pelo fato dele ser primeira e quarta profundidades, ansiedade, insegurança e medo, mas por ele ser o supervisor que rege o estilo de vida, né? Então a gente sabe que o supervisor esquerdo está mais ligado com a nossa energia pré-natal, ancestralidade, aquilo que a gente herda dos sistemas de crença da nossa sociedade, da nossa família, é o que a gente herda geneticamente, os costumes, os hábitos de pensamento, os hábitos alimentares, essas coisas que a gente traz como herança vêm do esquerdo. E o que rege a forma como a gente lida com o dia a dia, o que a gente come, como a gente dorme, como a gente age, como a gente se exercita ou não, essas coisas do estilo de vida estão relacionadas ao supervisor de direito. Então, foi muito bom que você, quando você trouxe esse fluxo como um grande ajudante, né? Porque, além de reparar os danos, a gente sabe que quando a gente já está numa certa condição de saúde, trabalhar os dois supervisores nos ajuda a manter essa condição de saúde quando a gente já está nela. E eles são muito reparadores quando por algum motivo a gente já não está tão saudável assim. Então, pensando nessa questão do estilo de vida, a gente pensa nessa garotada que está aí sendo submetida a luzes brilhantes e a barulhos altíssimos e a tiros e bombas e coisas que explodem o tempo todo na frente delas, na direção delas, ou elas fazendo isso em relação a outros, o que pode, isso a gente ainda não sabe, mas pode gerar uma certa incapacidade de relacionamentos compassivos, né? Porque na telinha você mata o monstro, mata o amigo, e o amigo no dia seguinte está lá de novo. Na vida real isso não acontece, né? Se você jogar uma bala de verdade em alguém, aquela pessoa não vai levantar. Então a gente está tendo uma mudança de paradigma quanto a estilo de vida. As mulheres passando por isso já há muitos anos, por causa das duplas ou triplas jornadas, trabalho, casa, e além de cuidar do trabalho, cuidar da casa, ainda terem que ser lindas, magras, estarem maquiadas e penteadas e tudo mais. Então, o estilo de vida que a gente está vendo gera um estresse muito grande, além daqueles estressores que acontecem por traumas graves, né? Então, pessoas que passaram. Eu fico imaginando o que vai acontecer com esses médicos, enfermeiros, essas pessoas que estão na linha de frente nos hospitais, como vai ser para eles lidarem com essa situação de estresse pós-traumático. Porque, claro, os médicos e os enfermeiros lidam com vida e morte todos os dias. E eles sabem disso quando eles fazem a escolha de serem médicos e enfermeiros. Mas a forma como isso está acontecendo nos dias de hoje, e principalmente aqueles médicos que na Europa, graças a Deus, a gente não chegou nisso aqui no Brasil ainda, e eu rogo a Deus que nunca cheguemos, de terem que fazer escolhas. Eu tenho 3 pacientes e um respirador, para quem eu dou, sabendo que os outros 2 estarão condenados à morte. Como essas pessoas vão lidar com essa situação, né? E é claro que
fica fácil a gente falar sobre estresse pós-traumático quando a gente pensa em traumas grandes. Esse que a gente está passando agora com a Covid-19, ou pessoas que são traumatizadas, refugiados de guerra, ou soldados que foram para a guerra, ou pessoas que sofreram acidentes muito graves, ou que passaram por experiências muito traumáticas, perderam entes queridos de forma trágica, ou foram raptados, enfim, grandes estressores. Esses, eles são cruéis, mas eles são mais facilmente identificados. Uma pessoa que passa por uma situação muito grave, ela sabe que ela passou por essa situação muito grave. Mas tem um outro lado do estresse pós-traumático de traumas não tão evidentes como o trauma de uma guerra, mas como uma humilhação que você sofreu no seu ambiente de trabalho. E que aquilo, para alguém, duas pessoas que sofram o mesmo tipo de assédio no trabalho, digamos assim, para uma delas vai entrar por um ouvido e sai pelo outro, não vai nem ligar, não está nem aí com o que aquela pessoa falou. Mas outra pessoa pode ser tocada muito intimamente na sua vulnerabilidade pessoal. Então, o disparador do trauma não precisa ser necessariamente uma tragédia. Basta que seja alguma coisa que afete um ponto vulnerável daquela pessoa. E aí ela vai carregar isso com ela, sendo intoxicada e adoecida e desarmonizada por essa memória do que aconteceu, sem nem conseguir fazer essa relação direta, porque aquilo que a traumatizou não teve um nome muito grande, um nome de tragédia. E ela pode ser exposta repetidas vezes a outras situações que reforcem esse trauma. Então, da mesma forma que um soldado que foi à guerra e quando volta pode levar um susto muito grande, ter até uma parada cardíaca, se um escapamento de um carro na rua explode, ele pode escutar aquilo e quando for perceber ele está encolhido num canto, porque aquilo ativou o gatilho de uma memória de uma explosão que ele teve na guerra. Isso pode acontecer. Mas também pode acontecer que uma palavra, uma ação, um gesto de alguém ative memórias de traumas que a gente guarda dentro da gente. Então a questão é como lidar com isso, né? Como o Jinshinjutsu pode ajudar a gente a se livrar desses traumas, a apagar da nossa memória celular, ainda que não da nossa memória mental, mas não nos condicionar mais a reagirmos perante a vida hoje por causa de coisas que nos aconteceram no passado. Porque é muito fácil falar, além, é claro, né, de buscar ajuda médica, psicológica, como é que o Jinshinjutsu pode tirar a gente disso, dessa sensação de vulnerabilidade, de exposição, de insegurança que a gente está vivendo agora e daquelas que a gente traz por estressores que aconteceram em outros momentos da nossa vida. Então, nós temos que falar de três coisas. O trauma, propriamente dito, a situação traumática que gera o trauma e o estresse pós-traumático. Então, a situação traumática pode ou não gerar um trauma, dependendo da pessoa, ou como a pessoa lida com aquilo. Mas se ela realmente está difícil para ela lidar com a situação traumática, aquilo se transforma em trauma. O que é o trauma? Trauma é não deixar o passado ir. A gente mantém o passado aprisionado no presente. E se a gente não libera o passado, a gente está vivendo o estresse pós-traumático. Então, vejo que é uma questão de voltar a compreender que a vida é uma linha do tempo, passado, presente e futuro. Nós estamos no presente. Do passado, só precisamos trazer as lições, o aprendizado, e estar sempre focado no futuro. Mas o futuro depende de como nós elaboramos o presente, como nós vivemos o presente.
Então, quando a gente vive o estresse pós-traumático, é porque a gente realmente gerou ou integrou uma situação traumática em nós mesmos. Então, nós temos o trauma. E, então, o que nós estamos falando? Estamos falando de segunda profundidade, né? Porque a segunda profundidade se desarmoniza no momento que a gente não solta o passado. E aí, aquela situação passada que gerou o estresse, ela está constantemente nos assombrando. E qualquer situação que aconteça agora, a gente pode conectar, fazer uma relação e conectar com o trauma que aconteceu lá atrás, né? Então, nessa história, parece brincadeira, mas a solução é trabalhar o lado esquerdo, soltar o passado, né? Então, 11h25 do lado esquerdo, é simples, mas o que é isso? A gente está fazendo rapidinho do diafragma, que é um fluxo ascendente que ativa todas as circulações descendentes, porque enquanto há trauma e, consequentemente, o estresse pós-traumático, o corpo está segurando e não está exalando, não está deixando ir, para poder retomar o fluxo da respiração normal. Ela inspirou e está guardando pelo menos uma boa parte da experiência traumática que viveu no passado. Então, vamos para o supervisor esquerdo. Parece simples, né? Mas, assim, eu gosto do que uma coisa que a Mary dizia: quanto maior é o problema, mais simples é a solução. E esse é o caso. E realmente, que você falou, só para voltar um pouquinho, você falou dessas novas gerações que estão lidando com essas realidades virtuais e vivendo mais tempo nesses jogos, nesses games e eu não sei se você sabe, mas se você visitar uma loja especializada em games, eles têm cadeiras ergométricas para a pessoa ficar mais tempo jogando, e na cadeira tem um suporte para colocar bebida, um suporte para comida, e os jogadores profissionais, eles usam fraldas descartáveis para adulto, para ficarem longos períodos, até 20 horas jogando sem parar. Então, Nossa, não deve ser saudável, né? nossa, que loucura isso, eu não sabia disso. Deve ser saudável. Nós estamos vivendo um tempo de extremos, e em alguns casos, nesse caso dos jogos, por escolha, né? Por escolha. Eu acho que realmente esse momento que está sendo oferecido é para a gente repensar a nossa vida e perceber que a gente está numa rota de autodestruição, né? Nós temos que fazer uma mudança de rota o quanto antes. Eu não sabia disso, estou chocada com essa Chocante, história, né? mas isso fala para a gente da segunda profundidade, né? Que é a profundidade que nos ajuda a ter bom senso. Então, quando uma pessoa, quantas coisas estão envolvidas aí, né? Quando uma pessoa escolhe ficar 20 horas de fralda, comendo o que está ali, provavelmente porcaria, onde é que está o bom senso dessa pessoa? Então, tem o supervisor direito, que está implicado nisso por causa do estilo de vida, mas tem o supervisor esquerdo, que você acabou de explicar, tem as questões da segunda profundidade, que estão relacionadas ao bom senso, e quando eu penso na questão do trauma, né, e a Terezinha, minha querida, falou que acha bom definir o que caracteriza um trauma. Aí eu pedi para a Terezinha, escreve aqui para a gente, assim, em termos psicológicos, né? Você é mais abalizada do que eu ou o Carlos para escrever essa definição como ela é em termos mais profissionais, tá? Escreve aqui para a gente, por favor. Então, eu fico pensando, além do supervisor esquerdo para soltar,
quais são os outros instrumentos que a gente tem para liberar, né? A atitude da segunda profundidade, a tristeza e o apego. Então, o número que expressa a perfeição da segunda profundidade é o 9. Então, a gente sempre aprendeu, né, que a trava 9, ela finaliza um ciclo. Então, talvez esse seja o momento da gente segurar bastante os nossos 19, que é a autoaplicação do 9, uma vez que o 9 é chatinho de pegar aqui nas costas, né? Então, quando a gente segura aqui as travas 19 aqui no cotovelo, eu estou mostrando porque tem gente que está vendo esse vídeo que não é, né, da comunidade do Jiu-Jitsu, e não vai saber do que a gente está falando. E então, segurar aqui os 19 para ajudar o 9 a fazer com que a gente interrompa um ciclo, que pode ser um ciclo de destrutividade, e comece sobre um novo paradigma, né? Um paradigma guiado pela força da segunda profundidade, guiado pelo bom senso, pelo senso comum, por aquilo que a segunda profundidade tem como intenção. Eu gosto muito de pensar nas intenções das profundidades, né? Então, quando a gente pensa qual é a intenção da segunda profundidade, que é manifestar corpo, mente e espírito em igualdade, como é que uma pessoa que fica 20 horas na frente de uma tela está experimentando isso em igualdade? Está só na linha do mental, né? O espiritual já desconectou e o físico, coitado, está ali sofrendo as consequências dessa atitude. Então, eu penso muito na trava 9, para a gente aplicar nos pacientes, ou para a gente se auto-aplicar com o 19, para interromper ciclos de destrutividade. Um outro fluxo que eu me lembro que a gente tem, e esse é um pouquinho mais chatinho de fazer de auto-aplicação, mas a gente pode receber ou pode aplicar, que é o terceiro método de correção. A Mary falava que esse fluxo interrompia a destrutividade no corpo causada pelas atitudes mentais, né? Então, quando a gente faz o terceiro método de correção, a gente libera ali a linha da cintura e a gente interrompe ciclos destrutivos que são causados pelos ciclos destrutivos que estão nos adoecendo física e emocionalmente, causado pela nossa mente. Um outro fluxo que é muito fácil, que me vem à mente agora, do qual eu gosto muito, é colocar as mãos nas panturrilhas, né? Energia da pele profunda, porque esse fluxo ele tem a capacidade de dissolver a memória do trauma na célula. Então, agora a gente já misturou todos os assuntos aqui, né? O burnout, a fadiga e o estresse pós-traumático, já como é o que acontece, vira tudo um caldeirão só, e como é que a gente pode, com o Jiu-Jitsu, ajudando que essas coisas se desfaçam. Então, eu penso, principalmente para a questão do estresse pós-traumático, eu penso muito nas panturrilhas, porque é uma posição muito fácil de fazer, muito pouco invasiva, muito fácil de receber, né? Você está no sofá da sua casa com alguém, a pessoa espalma as suas panturrilhas e fica com a mão ali por minutos, vários minutos, né, gente? 20 minutos, meia hora. A gente sabe que as coisas podem se dissolver numa respiração, mas às vezes a gente sabe que são necessárias muitas respirações para que a energia entre em movimento e consiga se estabelecer numa nova ordem. Então, esses são os que me vêm à mente agora em relação a essa questão do trauma. Tem algumas outras coisas para falar em relação às outras coisas, mas vamos ver, deixa o Carlos falar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Dessas sugestões que você colocou, o 9 e o terceiro método de correção tem como autoajuda o mesmo procedimento, é segurar os 19. Então, facilitou, né? Facilitou. Outro elemento que eu acho que é muito importante para soltar os traumas, deixarem os traumas irem, é o fluxo do intestino grosso. É segunda profundidade, ele ajuda a trazer bom senso
e ajuda a deixar ir o que não necessitamos mais. Então, acho que é um procedimento muito simples, porque o autoajuda, um autoajuda do intestino grosso é segurar o dedo indicador dos lados, nas laterais, no lado lateral e medial do dedo indicador. Então, é um procedimento extremamente simples e eficiente, no deixar ir. Outra possibilidade é segurar o 8 esquerdo, também um outro procedimento simples para soltar, porque a questão do trauma é que a gente não consegue soltar. A gente pode até querer soltar, mas quando vira e mexe, está lá na mente de novo a questão. Então, o intestino grosso ajuda nesse processo de soltar, deixar ir o que não precisamos mais conservar. E assim, para todos esses temas que nós abordamos hoje, a gente nunca pode esquecer da função da fadiga diária, né? Que cobre todas as possibilidades. E vejam, tanto no burnout como no estresse pós-traumático, ou seja o que for, quando a pessoa está numa situação que se sente impotente e completamente esvaída de energia, o que a pessoa faz? Automaticamente põe as mãos na cabeça, né? É um gesto que a gente pensa, é um gesto de desespero. Mas nosso corpo é tão sábio que convida as pessoas a fazer isso sem se dar conta que a pessoa está fazendo justamente o rapidinho da função da fadiga diária, que também ela é chamada de o fluxo da Trindade, mas se a gente quiser ser mais fiel à ideia, não é um fluxo da Trindade, é um fluxo que produz um ajuste da Trindade. Então, ajuda a ajustar central principal, supervisores e mediadores, porque eles precisam estar funcionando, fluindo adequadamente para que tudo isso não ocorra. Mas se ocorreu é porque existe uma desarmonia na Trindade, então o fluxo da fadiga diária, ele ajuda a fazer os ajustes necessários para que esses três fluxos principais voltem a circular adequadamente. Para a fadiga, a gente tem vários procedimentos. Esse é o que está lá no livro, página 60. Mas a gente pode utilizar no livro 2, página 54, a função especial do corpo número 5, é um outro rapidinho da fadiga, que é muito simples, a gente só tem que tocar aqui na parte média interna do cotovelo e a mão tocar no ombro, na área do 11 e 3. Então, uma outra possibilidade. E os mudras são o autoajuda da função da fadiga diária, sendo que cada um dos 8 mudras pode ser utilizado independentemente como um rapidinho do fluxo da fadiga. É um assunto interminável, né? Dá para a gente ficar aqui até depois de manhã, porque uma coisa vai puxando a outra na cabeça da gente e não tem fim. Você falou agora da Trindade, eu pensei no central principal, que é a nossa fonte básica de energia, né? Não chama central principal à toa. E grande parte de todas essas desarmonias que acontecem porque a gente está desconectado, né? Então, essa desconexão da luz, dessa prática com a qual a gente abriu hoje o nosso encontro, que você foi tão inspirado em falar para a gente fazer isso hoje, quando a gente se desconecta dessa luz, quando a gente se desconecta da nossa matriz da sexta profundidade, o lugar onde a gente é perfeito, porque lá na matriz não tem trauma, não, né? A gente é um ser perfeito ali. Então, com tudo isso que nos assola, que acontece com a gente do mundo externo,
para dentro de nós e muda o nosso estado de ser, é preciso que a gente faça esse movimento de fortalecimento do nosso centro, para que a gente irradie do centro para fora, para que no lugar de estar recebendo as influências, a gente possa estar emanando uma energia que não só cure a gente mesmo, mas que sobre para além de nós, né? E aí eu pensei no central principal daquele jeito que quando a gente faz o central principal inteirinho, né? Então, se você está chegando agora, esse é seu primeiro contato com o Jinshinjutsu, entra lá na página do Jinshinjutsu Brasil ou na minha página do YouTube, tem esse fluxo descrito nos dois lugares inteirinho, tá bom? Para você não ficar perdido. A gente coloca a mão direita no alto da cabeça e a mão esquerda vai entre as sobrancelhas, na ponta do nariz, aqui no comecinho do osso externo, na fúrcula aqui do pescoço, no peito, depois na base do externo, na boca do estômago. Aí a mão vai um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, há variações dessa posição do umbigo. Depois a mão esquerda toca o pubis e finalmente a mão direita vem do alto da cabeça para o cóccix. Daí a gente une a isso os dois 19 altos e une a isso o dedo indicador, indicador da mão direita, mínimo da mão direita, indicador da mão esquerda, mínimo da mão esquerda. Quando a gente faz essa sequência ligada, central principal inteiro, 19 altos, indicador e mínimo direito, indicador e mínimo esquerdo, isso é a autoaplicação da trava 13. Claro que a gente pode botar só, deixa eu mostrar aqui, a mão na trava 13 e pronto. Isso já é a autoaplicação da trava 13 também. Mas quando a gente faz o autoaplicação dessa forma, que inclui o central principal, a gente está colocando uma série de atributos junto. E o 13 é uma trava fundamental para a liberação do trauma, né? Dos traumas de infância, dos traumas que eu trago na vida. O 13 ajuda a liberar trauma, ajuda a liberar culpa, ajuda a fazer aquela criança feliz, espontânea, risonha, confiante a nascer de novo dentro de mim. Eu sempre me lembro que a Mary falava uma frase que é: sempre é tempo de ter uma infância feliz. Então, o 13 é uma trava que está muito associada à liberação do trauma, é uma trava de segunda profundidade que entra no assunto que a gente já falou sobre o bom senso. Quando a gente segura o dedo indicador, que o Carlos acabou de ensinar a segurar, a gente está mexendo com o intestino grosso e com um outro aspecto importante sobre tudo isso que a gente falou, que são os valores, né? O intestino grosso, ele não tem só, ele tem milhares de funções, uma delas é descarregar aquilo que não serve mais para nós, como o Carlos já disse, mas a gente tem que lembrar do aspecto taurino desse fluxo, ele é o fluxo relativo à vibração da energia de touro. E a energia de touro, que é a energia sob a qual a gente está agora, esses dias, ela está muito relacionada com valores. Quais são os meus valores? O que eu tenho como valor na minha vida? Uma pessoa que está vivendo desconectada de valores elevados, ela vai estar em sofrimento espiritual. Então, ele vai ajudar também com esse aspecto de não só rever os meus valores, mas saber quanto eu valho. Porque quando eu não sei quanto eu valho, eu me coloco nessa posição de estar subalterno a um chefe que talvez exija que eu trabalhe por 3 pessoas. Então, vejam como todos esses assuntos estão costurados, né? E aí, o 19, que a gente acabou de falar, como autoaplicação para o 9 e para o terceiro médio de correção, é a trava que faz eu recuperar o meu poder e a minha autoridade e me relacionar com pessoas que reconheçam o meu valor e que não me subjuguem, como é o caso de muitas relações de trabalho. Eu separei aqui algumas porque é muito fácil, né, gente, a gente falar, muda de estilo de vida. Como é que muda de estilo de vida? Em Jinshinjitses, como é que a gente traduz isso? Supervisor de direito ajuda o estilo de vida. Como é que eu revejo os meus valores? O Carlos já falou, intestino grosso, segurar o dedo indicador,
colocar a mão nas minhas travas 20, né? Essas travas me fazem ver o que realmente é verdadeiro, o que realmente importa, o que vai durar para sempre, o que é relevante. Eu gosto dessa palavra. Isso que eu estou vivendo hoje. Eu estou preso dentro de casa. Tá bom, isso é relevante, vai ser relevante para minha alma imortal, que eu passei 2 meses preso dentro de casa durante um período de 80 anos de vida. Então, às vezes a gente faz um pouco de drama demais também com coisas que quando analisadas quanto ao seu valor para daqui a 10 dias, um mês, um ano, 20 anos, outra vida, qual é a relevância disso? Então, trabalhar o 20 para ajudar a saber o que realmente é relevante nesse momento, o 21 para mudar, para abrir a nossa cabeça e liberar o nosso sistema de crença, para a gente poder acreditar que outras coisas, além de trabalhar que nem um louco e ter burnout, são importantes na vida e conseguir mais esse equilíbrio. As ações todas de segunda profundidade, travas de 5 a 15, pulmão, intestino grosso, para trazer esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Todos esses recursos que a gente tem no Jinshinjutsu podem ajudar a gente a se liberar desses assuntos sobre os quais nós discutimos até agora. Né, Carlos? Complementa aí para nós. Então, vou pegar o gancho, você mencionou o que é relevante para a nossa alma. Você sabe qual é o fluxo para a alma? Não. Baço. O baço? Baço é câncer, e câncer é o signo da alma. Então, assim, eu acho que e o baço é aquilo, ele traz a luz para o corpo inteiro, para todos os órgãos. Então, acho assim, para uma coisa que nunca vai ser pouco, é a gente se auto-aplicar o baço. O baço sempre vai ser um apoio tremendo para a nossa vida. E se a gente olhar lá na página 43, a gente vai ver que o baço está associado à vértebra cervical 1, que é o centro dos 4. Então, quando a gente fala em 4 é a janela. E eu me lembro que ele tem a ver com o baço, com câncer, eu penso assim, pode ser a janela da alma, né? Então, daí nós temos uma outra dica que é muito, muito boa para todas as questões que nós falamos. Segurar simplesmente os 4. Ou fazer o fluxo do baço. O baço é... E um dos nomes da trava 4 é a princesa Tecelã. Eu não sei se vocês estudaram a lenda da princesa Tecelã. Ela é muito bonita porque está ali está a Trindade, quer dizer, o Criador de todas as coisas estava criando o universo. E aí a filha dele, essa princesa, ajudava tecendo as nuvens, porque as nuvens eram uma maneira de levar a água sem que fosse de forma agressiva, quer dizer, uma chuvarada, ou através da umidade, da névoa do amanhecer ou das nuvens, a umidade chegava de uma maneira muito gentil. Então, ela era um fator importante na construção do universo. Mas um dia o Criador, ele achou que ela estava cansada demais e deu um dia de folga. E ela foi passear às margens do rio cósmico, que é a Via Láctea. E passeando nas margens do rio, ela encontrou um pastor dando banho no seu búfalo, no seu boi. E aí ela ficou curiosa, eles começaram a conversar e o pastor convidou ela para ir para outra margem do rio, onde tinha uma campina, eles passaram o dia brincando, ela no fim passou a noite na casa do pastor e não voltou para o trabalho. Então o pai delas, olha, ela tem que continuar trabalhando, e mandou procurá-la. Quando achou, mandou um recado, ela não voltou. Então, no fim, ele foi lá e buscou ela de volta e disse, tem que trabalhar, vai para o trabalho.
E ela, só que aí ela entrou num estado de profunda melancolia, porque ela queria voltar a curtir aquele dia maravilhoso que ela teve. Mas para evitar que ela fugisse, ele fez com que o rio Cósmico ficasse muito maior, muito mais caudaloso, impossível de ser cruzado. Então ele aumentou a Via Láctea. E na tradição japonesa, a princesa Tecelã é a estrela Vega, que está no hemisfério norte, e o pastor é a estrela Altair, que está no hemisfério sul. Então, realmente, elas não podem, não se encontram. E no fim, como ela não está conseguindo produzir em função dessa melancolia, o pai diz, ok, então vamos negociar. Um dia por ano você tem livre para passar o dia com o pastor. E aí, como não tinha como esvaziar o rio Cósmico, nesse dia ele criava uma ponte das 1000 garças para que ela cruzasse para o outro lado. Então, quer dizer, o rio Cósmico é o central principal. Uhum. A princesa Tecelã é o supervisor esquerdo e o pastor é o supervisor direito. Né? E a ponte das 1000 garças é o mediador. Então, é muito bonita essa história. Né? Nossa, linda! Tudo porque a gente segurou os 4. Então, acho que a gente precisa segurar os 4 com mais frequência ou fazer o fluxo do baço. Os dois são maravilhosos. A gente Acho que está sabe de bom tamanho. que a gente sabe que o 4 no jiu-jitsu é o lugar por onde a alma entra para habitar esse corpo, né? Então é um lugar de luz, de respiração, faz bem para o nosso sistema imunológico, para o nosso pulmão, para tudo para a nossa emoção, é uma trava maravilhosa. E além disso, o 4 e o baço são fluxos de primeira profundidade, né? A nossa pele superficial, que nos protegem de invasões externas. Então, aquilo que eu estava falando da gente estar muito suscetível ao que vem de fora, o baço e o 4, todas as funções da primeira profundidade, fazem também essa proteção em volta de nós, para que a gente não seja tão assediado por essas circunstâncias externas, né? Então, nossa, eu não me canso de me apaixonar por esse assunto, por me sentir tão grata por a gente ter tanto recurso, né? Porque o que acontece é que quando vem os problemas, vem os rótulos, as pessoas falam, isso está acontecendo, é só fazer aquilo, mas às vezes aquilo que é recomendado é muito difícil de fazer. Como é que você fala para um pai de família que tem 3 bocas para alimentar, que ele não pode trabalhar tanto, que ele precisa trabalhar menos e passear mais no parque, ou ir até a praia e tomar um banho de mar? Às vezes o cara não tem dinheiro nem para ir na esquina, quanto mais para ir na praia tomar um banho de mar. Então, as soluções que são dadas para os problemas são muito infactíveis. E no Jiu-Jitsu, você tocando no seu corpo, você pode trazer repouso e alegria e sentir satisfação. E se você toca a sua mão na sua trava 15, isso vai trazer riso e alegria para a sua vida, mesmo que você não esteja lá na beirada da praia, né? Então, essa generosidade de coisas tão simples, como toques nos centros energéticos que trazem à tona os seus atributos para nós, é o que mais me encanta, né? Poder saber que uma pessoa que esteja numa dessas condições, estresse pós-traumático, burnout ou fadiga, qualquer uma dessas coisas que a gente falou, que, claro, que individualizadamente, porque cada pessoa chegou nisso por um motivo, né? Então, para cada uma, talvez existisse um formato melhor de autoaplicação, mas que de forma genérica a gente pode sim falar, faça isso, 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 todas as coisas que nós falamos até agora, e que isso vai ajudar, vai fazer diferença efetiva na vida de quem praticar, porque tem esse detalhe, né, gente? Tem que fazer o fluxo. Saber que ele existe não resolve, não traz nenhuma diferença mesmo para a vida. Fazer o fluxo é que faz toda a diferença. Então, tudo isso me deixa
muito agradecida aos nossos mestres. Estão ali, ó, eu coloquei as fotinhos da Mary e do Diro ali para estarem sempre acompanhando a gente nas nossas reuniões, porque tudo veio deles, a eles a gente deve a nossa gratidão, né? A gente não pode deixar de mencioná-los. Quer falar mais alguma coisa, Carlos? Vamos abrir para pergunta. Eu só queria, para encerrar, que você compartilhasse com todos qual é o teu presente de aniversário. Ah, é bom você ter falado, eu já tinha esquecido. Tem duas notícias antes das perguntas. Primeira, que o curso de autoaplicação do Carlos e do N tá chegando, né? Então, entre em contato com a Maria do Rosário, ela fez um jeito super fácil da gente se inscrever. Gente, eu demorei exatos 20 segundos para me inscrever no curso hoje. De tão fácil, só clicar no linkzinho ali, você coloca seu nome, seu e-mail, seu endereço, pá, clica, está inscrito. Ela fez de um jeito muito, muito simples. Então, tá chegando, não deixem para a última hora. Eu já fui organizadora, eu sei o trampo que é lidar com logística de última hora. Então, venham encontrar. Eu vou estar lá, com certeza que eu não vou perder uma oportunidade de aprender com esses dois. E daí, por causa de uma conversa sobre isso que eu estava tendo com o N, eu convidei para a minha live. Vocês sabem que eu faço a live, antes eu fazia todo dia, né? Agora, porque eu senti que eu precisava de uma pausa, precisava de um repouso durante alguns dias, e porque tem muita coisa boa acontecendo, então tem oferta de live todo dia, eu não precisava fazer todo dia, tem os nossos colegas todos fazendo, o Silvano, a Cris, o pessoal do escritório, então eu estou fazendo agora, a partir dessa semana, terças, quintas e domingos. E então hoje tem às 8 horas, e na quinta-feira, que é meu aniversário, o N aceitou meu convite para participar da live comigo. Então na quinta vai ter prática guiada, como todas as lives que eu tenho feito, só que dessa vez quem vai guiar é o N. Então foi um super presente de aniversário que ele me deu, eu fiquei muito feliz quando ele disse que ele tinha esse tempo, que ele estava disposto, não é fácil, né? O tempo do N é muito concorrido, e quando ele disse que ele podia dedicar esse tempo para a gente, eu fiquei muito feliz. Então, a live de quinta-feira vai ser guiada pelo N, tá bom? Mais alguma coisa que a gente tenha que dar recado? Se alguém está pensando em fazer o autoajuda com ele comigo, eu aconselho que se inscreva logo, porque já está chegando no limite que nós tínhamos estabelecido de alunos. E aí depois vai ter que entrar em lista de espera. Então, ó, só isso. Fiquem espertos, tá bom? Vamos abrir uns 15 minutinhos para pergunta? Então, vamos lá, pessoal? Eu vou botar vocês todos na tela agora. Ai, que delícia ver esse monte de carinha. Tão bom. Quem quer perguntar pode abrir o próprio... Não, só que vamos fazer uma coisa, para não abrir muita gente o microfone de uma vez, abre um, fala, abre o outro, tá? Senão vai entrar mais gente ao mesmo tempo e a gente não vai escutar. Então, quem quer Terezinha começar? respondeu ali para você. A Terezinha respondeu ali sobre o trauma. Eu vi, até já agradeci. Obrigada, Marta. Obrigada. Perguntas? Não? Ninguém quer perguntar nada? Ou nós fomos muito claros ou ninguém entendeu nada. Oi. Oi. Érica. Oi, Marilu. Tudo bem, minha querida? Tudo bom, meu cara? bem. Eu vou aproveitar até um questionamento teu. Não lembro no que foi. Eu tenho participado de tantas coisas contigo aí também com o Carlos, que tu disseste que não sabia, e aí eu vou aproveitar, então eu vou direcionar a pergunta para o Carlos. Por que algumas travas são planetas e outras são signos? Tu lembras disso? Eu lembro que você me perguntou e eu lembro que eu não sei, então eu vou deixar isso para o Carlos. Não fui eu que te perguntei. Tu que disseste não sei se foi numa aula, que não sabias por quê. Então, eu também, eu gostaria que o Carlos, se ele puder nos responder, por que umas travas são
planetas e outras são signos. Eu fiquei curiosa quando tu falasse isso, Érica, também. Foi no webinário que eu falei. Então foi. Porque foi o webinário da trava 14, e eu falei que o 14 era Sagitário, e que Isso algumas mesmo. são signos, outras são, foi no webinário. Mas vamos deixar o Carlos responder para a gente, então, que eu também estou curiosa. Oi, boa tarde. Espera só um pouquinho, deixa o Carlos responder a Marilu, por favor. Então, na realidade, as travas têm várias relações. As travas estão relacionadas. Seu som sumiu, Carlos. Vou repetir. Então, as travas têm várias relações. Elas são relacionadas a cores, são relacionadas a notas musicais, são relacionadas a diferentes dedos da mão. E outra relação é com a astrologia. E a astrologia, os elementos básicos da astrologia são planetas e signos. Então, por isso que elas estão distribuídas entre os planetas e signos. Mas se vocês quiserem, a gente pode só relacionar os planetas, porque cada signo tem um planeta regente também. Mas, originalmente, quando a Mary compartilhou com a gente essa relação, é interessante, são as travas de 1 a 21, menos a 9, que estão relacionadas a planetas e signos. Mas essa é a informação que eu tenho, não mais do que isso, não sei, não pode ir mais longe. São simplesmente as travas na relação com a astrologia. Elas podem ser ou um planeta ou um signo. Acho que a nossa dúvida é que, porque que naquela folha das qualidades lá, algumas estão nomeadas, por exemplo, 1, 5, 8 está nomeada como Mercúrio, e o 14 está nomeada como Sagitário. Por que o 14 não está nomeado pelo planeta e sim pelo signo, né? Era essa a dúvida. Por que algumas estão nomeadas como planetas e outras nomeadas como signos? Essa informação veio da Mary, do Dino. Som. Seu som. Essa informação veio da Mary, do Diro, mas ela nunca entrou em maiores detalhes. Talvez se perguntar para o Wayne na quinta-feira, né, ele tem algo mais a colocar. Tá joia. Quem que ia fazer a pergunta? Penso que fui eu, né? Sim, pois não. A pergunta é a seguinte. Esse que nós assistimos agora vai ficar gravado em algum lugar? Porque, por causa de alguns afazeres, eu acabei perdendo uns pedacinhos. E, na realidade, eu quero assistir tudo. Então, eu gostaria de saber se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Daqui a pouquinho eu vou salvar aqui o vídeo. Demora um tempo, porque o meu computador é lento para processar as coisas, mas daqui a umas 3 horas vai estar lá no YouTube, tá bom? Se eu não conseguir... no YouTube? Esse você não manda para a página? Para a página do YouTube, para a minha página do YouTube, tá? Depois legal, à noite, quando eu mandar aquela... Toda noite eu mando para todo mundo, obviamente, que eu tenho... Isso. Eu vou escrever aqui, gente, o meu celular, porque é claro que eu não tenho todo 9838040. Deixa eu ver se ficou certo. 98380. Escrevi aqui no chat meu celular, porque as pessoas entram numa lista de transmissão, não é grupo, vocês não vão ficar recebendo 1000 florzinhas, bom dia, boa noite, feliz aniversário de todo mundo todo dia. Só eu mando notícia, a pessoa, quando responde, só eu vejo a resposta. E aí, todo dia eu mando o link da prática do dia e do link, tanto do Facebook quanto do YouTube. Quando eu mandar hoje à noite, lá para as 10 horas da noite, eu vou aproveitar e já mando os 3, o da prática de hoje e o desse encontro, tá? Então, hoje à noite todo mundo já recebe, joia? Amei, quero agradecer vocês, porque isso que vocês passam para a gente, na realidade, não tem como valorizar, tá? Porque é imensurável. Eu pratico todos os dias, você sabe disso, né? Esses dias que você não está dando, eu tenho voltado lá e refeito vídeos anteriores, e, como eu te disse, é o que está norteando a minha vida. Então, eu me sinto muito grata por vocês. Gratidão
mesmo. Que bom, Boa querida, noite. obrigada. Eu vou responder por mim, depois Carlos responde por ele, obviamente, mas a minha sensação é de imensa gratidão a vocês, porque a vocação de um professor é dar aula, a vocação de um terapeuta é tratar as pessoas. E a gente não tem como exercer a nossa vocação se a gente não tiver as pessoas que vêm para serem tratadas e aquelas que escutam as aulas. Então, na verdade, eu me sinto grato por vocês estarem aí, porque vocês são o meio através do qual eu posso exercer minha vocação. Eu que me sinto agradecida. E eu abençoada por conhecer vocês. Obrigada. É uma alegria estar unido a toda a nossa família de Jinshin Jutsu através dessa tecnologia que mostra que realmente não existe isolamento, né? Nós estamos conectados sempre. Obrigado por vocês estarem aí. A gente tem mais 3 minutinhos ainda sobrando. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Eu quero. Oi, Quando vai ser o próximo? Eu acho que agora a gente, desses encontros assim, talvez a gente dê uma descansadinha, porque daqui a pouco o Carlos e o N têm aí 8 dias, né? De 3 horas por dia de aula. Então, nós dois aqui, não sei, a gente não combinou isso ainda, mas depois a gente combina, né, Carlos? A gente vai vivendo Próximo é dia conforme... 14, né? Oi? O próximo é dia 14. Com o N. As lives, Terezinha, eu vou continuar. Hoje tem live, né? Às 8 horas. Na quinta tem com o N. No domingo tem de novo. Eu já vou dar um spoiler. Eu não ia contar isso, mas eu ia deixar para fazer um suspense. Mas já que eu estou abrindo, eu vou abrir para todo mundo. E na terça-feira da semana que vem, só que aí não vai ser às 8 da noite, vai ser às 4 da tarde, por causa do fuso horário muito longo, vai ser o Matias Roth, que vai estar comigo na live. Então, vou ter um convidado alemão, na terça-feira da outra semana, daqui a uma semana. Então, a gente está trabalhando, a gente está aqui fazendo o máximo que a gente pode para levar para vocês o melhor que a gente tem para oferecer, tá bom? Vamos encerrar? Obrigado, Érica, pela oportunidade de estarmos juntos e certamente vamos agendar outras conversas no futuro. Eu vou só pedir para vocês terem um segundo de paciência, que eu já devia ter feito isso, mas eu não fiz. Eu vou tirar uma fotinha aqui das nossas telas, embora tenha muita tela, muita gente com o... então tá bom. Então abram aí os seus... Vou tirar de novo. Abram aí os seus vídeos para a foto ficar bonita. Vai, 2 minutinhos, um minutinho para vocês abrirem, eu vou começar outra vez. Vou tirar outras fotos. Tenham paciência, que são 3, 4 telas, e eu vou ter que mudar aqui. Uma. Teve gente que até tirou o óculos, muito bem. 2. E agora, porque essas coisas a gente tem que deixar registradas, né, amigos? Pronto. Carlos, querido, meu professor, meu instrutor, com quem eu aprendi tanto e continuo aprendendo. Muito obrigada por esse encontro. E até a próxima, né? Até a próxima, até breve. Tchau para vocês, pessoal. Obrigado a todos vocês. Tchau. Obrigada, Érica e Carlos. Tchau, abraços para vocês. Beijos.